Agora que eu já fiz toda a lógica de cadastrar no banco de dados com o ID do administrador, com o controller e com o método específico, agora sim eu vou ter que criar o código em cima disso que eu já criei para poder liberar ou bloquear o acesso do administrador. Vamos lá, eu vou começar criando aqui, vou abrir a barra lateral, eu vou criar aqui dentro de classes, eu vou criar um novo arquivo, esse novo arquivo ele vai se chamar permissions, permissions.php. Criar aqui a estrutura de uma classe, namespace app classes e class permissions. Legal. E nesse permissions eu vou criar um método. Esse método vai ter que ser público, obrigatoriamente ele tem que ser público. Esse método eu vou criar, vou colocar o nome, vai ser de permission. Agora aqui dentro do meu bootstrap.php, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro desse try é onde eu vou chamar o meu código para bloquear ou liberar o acesso. No caso, se tiver cadastrado no banco de dados, quer dizer que eu vou liberar o acesso para o usuário. E como que eu vou fazer isso? Aqui dentro do permissions, além desse método, eu vou criar um outro método estático, vai ser public static function. Public static function, ele vai ser execute, para executar as permissões. Agora aqui dentro do Bootstrap, ele vai funcionar assim, eu vou chamar permissions, execute. Então é assim que ele vai funcionar. E não se preocupe que esse código aqui, esse permission execute, caso você não esteja no painel administrativo, não vai nem chegar a executar isso aqui. Mas isso aqui eu mostro daqui um pouquinho mais para frente. Agora aqui dentro do permission, deixa eu só fechar a barra lateral. Ah tá, e aqui em cima eu tenho que criar um atributo. Esse atributo tem que ser privado, vai ser methods to die. O que isso significa, esse methods to die? Só arrumar aqui esse die. É que é o seguinte, esses controllers, esses métodos aqui do banco de dados, quando o usuário ele logar, por exemplo, o administrador com ID2, ele tentar acessar o perfil controller e esse método show, o que vai acontecer? Nesse código que eu vou criar, eu vou redirecionar o administrador para a página principal do painel administrativo. Mas caso, por exemplo, eu vou liberar o acesso do usuário, eu vou liberar o acesso aqui para o admin perfil edit. Daí ele vai tentar atualizar o perfil dele. Ele vai clicar aqui em alterar e quando eu clico nesse alterar, o que acontece? Ele chama lá o método update. Então, se eu quiser liberar essa página para ele, mas bloquear o update, eu vou ter que trabalhar diferente, porque se eu tentar redirecionar caso chame o método update, ele vai conseguir fazer o update e só depois vai redirecionar. Então, tem alguns métodos que eu quero bloquear na hora. Eu vou chamar aqui o store, depois vai ser o update e também, por último, vai ser o destroy. Então, esses três métodos aqui, quando o usuário clicar no formulário e chamar ou store, ou update, ou destroy, eu quero que apareça uma página escrito sem permissão. Voltando aqui dentro do permissions, eu vou ter que pegar os dados do administrador que acabou de fazer o login, do administrador logado. E para isso, como que eu posso fazer? Você sabe que você pode chamar o user, você vem e chama new user, e nesse new user você sabe que é a classe chamada user, essa classe chamada user, daí você chama esse método user. Bom, isso aqui você já sabe, mas se eu quiser trabalhar de um outro jeito, um jeito bem mais fácil, se eu quiser fazer isso daqui, vir aqui e chamar o getAdmin. Com esse getAdmin, eu já pego os dados do usuário que está logado. E para isso, eu vou chamar aqui dentro do helpers, eu vou chamar lá embaixo, vai ser um function getAdmin e também vou ter que criar um getUser. Para quando eu estiver trabalhando no site em específico mesmo, no portal, eu poder pegar os dados do usuário que está logado. Então vai ser getUser. GetUser, agora aqui dentro do getAdmin, eu vou chamar user igual a new user. Esse user eu vou carregar lá em cima, vai ser dessa pasta classes. Agora, até aqui a classe importada. Agora aqui embaixo eu vou colocar dados user. Esse dados user vai ser igual, eu vou atribuir para ele user, o método user, e aqui vai ser new admin. Esse new admin é o model do administrador. Esse admin eu vou importar ele lá em cima também. Acabei de importar o admin lá em cima, tá aqui o admin. E eu vou fazer a mesma coisa para o usuário.
eu já vou até deixar pronto para quando eu estiver trabalhando no portal, eu não precisar voltar nessa parte aqui. E aqui o que vai ser? Se eu deixar o user, ele vai dar um conflito. Por quê? Porque aqui, na barra lateral, deixa eu só abrir aqui dentro de Modules. Dentro de Modules, dentro de Site, eu tenho esse user. E se eu chamar aqui em cima, por exemplo, aqui vai ser Site e aqui vai ser User. O que vai acontecer? Vai dar conflito esse user com esse user aqui. Então eu vou colocar um apelido para ele. Eu vou colocar User Module. Agora eu venho lá embaixo e chamo User Module. Agora o que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui um return. Eu quero retornar no formato de um objeto. Então vou chamar aqui um object. E vou chamar o dados user. E vou chamar o get. Porque você sabe que é através do get que eu vou pegar todos os dados. Mas se eu colocar um get, ele vai retornar no formato de um array. Então eu tenho que colocar aqui o first, porque eu quero somente um registro. Vou fazer uma cópia disso aqui. Eu vou colocar aqui em cima. Perfeito. Dados user first. Agora eu venho aqui em painel controller e venho e faço um teste. E venho, coloco um dump get admin. Só para ver se ele vai realmente funcionar. Eu vou voltar aqui, eu vou atualizar. Ah tá, é o permissions lá dentro do Bootstrap. Cadê o Bootstrap? Eu estou chamando ele, então eu só vou comentar isso daqui. Agora fazer o teste de novo, eu vou atualizar e está aqui, pegando todos os dados do usuário que está logado. Eu vou deixar comentado isso aqui por enquanto, depois eu descomento na hora que eu chegar na hora de fazer o teste. Eu vou tirar isso aqui. Agora com esse get admin você sabe que eu estou pegando todos os dados do usuário que está logado, do administrador que está logado. Mas o bloqueio, ou acesso, ou a liberação do acesso, vai ser somente para um determinado tipo de administrador. Porque aqui no meu banco de dados, o que eu tenho? Aqui no banco de dados eu tenho o administrador e tenho isso daqui, eu tenho o master. Através desse master, por exemplo, se eu for master 1, quer dizer que tem acesso liberado a todas as partes do sistema. Caso for 0, daí sim ele vai ter acesso restrito. Então vou fazer uma pergunta, if se o user vai ser master, se ele for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu só vou simplesmente colocar um return, porque colocando um return, ele já sai do código. Ele sai do código, ele não executa o código que está aqui para baixo, que é onde eu vou colocar o código para liberar ou bloquear o acesso do administrador. E essa aula eu vou terminar por aqui. Na próxima aula continuamos. Valeu, um abração e até mais.